Já parou para pensar na velocidade com que tudo ao nosso redor muda? Coisas, pessoas, momentos, tudo passa como um rio que não para de fluir. Marco Aurélio, um antigo imperador romano, já dizia: quase nada permanece por muito tempo. Ele nos lembra que a vida está em constante transformação, como um rio que corre sem cessar. E se tudo está sempre mudando, por que nos apegamos tanto ao que achamos que vai durar para sempre? Por que nos orgulhamos ou sofremos por coisas que na verdade são passageiras? A grande lição aqui é abraçar essa fluidez. Em vez de lutar contra a correnteza, que tal aprender a navegar nela? Aceitar que a mudança faz parte da vida nos liberta do peso de querer controlar o incontrolável. Assim podemos viver mais leves, aproveitando cada momento. Se curtiu essa reflexão, deixe seu like e se inscreva para mais. Obrigado. Você já parou para pensar se tem o conhecimento necessário para a tarefa que tem em mãos? O imperador filósofo Marco Aurélio nos deixou uma reflexão poderosa sobre isso. Ele dizia: se meu conhecimento for suficiente, eu o uso como uma ferramenta que a natureza me deu. Simples, direto e eficaz. Use o que você sabe para fazer o seu melhor. Mas, e se não for suficiente, a lição continua. Ele nos ensina a ter humildade. Ou passamos a tarefa para alguém mais qualificado, ou fazemos o nosso melhor com a ajuda de outros. O objetivo final: realizar algo útil para o bem comum. Não se trata apenas de nós, mas de contribuir para algo maior. Então, da próxima vez que enfrentar um desafio, lembre-se, avalie, colabore e busque sempre o bem coletivo. É uma lição de liderança e humildade que vale para todos nós. Obrigado por assistir e até a próxima. Você já se pegou olhando a vida de alguém e pensando: por que eu não tenho essa sorte? É incrível como a gente se compara, né? Sêneca, um filósofo antigo, já dizia algo muito sábio sobre isso. Ele percebeu que ninguém fica satisfeito com a própria vida, se vive de olho na vida do outro. Essa comparação nos deixa irritados, frustrados, como se o universo estivesse conspirando contra nós só porque alguém parece estar à nossa frente. Mas a gente esquece de uma coisa super importante. Para cada pessoa que a gente inveja, existem muitas outras que talvez olhem para a nossa vida e pensem a mesma coisa. A gente esquece de olhar para trás e ver o quanto já conquistamos, quantas pessoas nós inspiramos. Em vez de focar em quem está na frente, que tal valorizar a sua própria jornada? A grama do vizinho só parece mais verde porque não estamos focados em regar a nossa. Inscreva-se no canal. Se este conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe. Juntos, somos mais fortes. Você já se sentiu frustrado por não conseguir fazer algo, mesmo depois de muito esforço? E aí pensou: isso é impossível? Bom, o imperador filósofo Marco Aurélio tem uma mensagem poderosa para você. Ele disse algo mais ou menos assim: só porque você não conseguiu fazer algo, não significa que seja impossível para qualquer pessoa. E mais importante, se algo é possível para um ser humano, então também está ao seu alcance. Pense nisso. Quantas vezes a gente desiste antes mesmo de tentar de verdade? Achamos que não somos capazes, que não temos o talento necessário. Mas a verdade é que se outra pessoa conseguiu, isso prova que é possível. Talvez você só precise de mais tempo, de uma estratégia diferente, ou de mais conhecimento. A sua dificuldade atual não define o seu potencial final. Lembre-se, o que é humano é acessível a você. Não desista dos seus sonhos. Obrigado por assistir e até a próxima. Sabe aquela frase que diz que o mar calmo não faz bom marinheiro? Pois é, ela tem tudo a ver com uma ideia do filósofo Epiteto. Ele dizia que são as dificuldades que mostram quem nós realmente somos. Pense bem, quando tudo está correndo bem, é fácil ser otimista, generoso e paciente. Mas e quando o bicho pega? Quando você enfrenta um problema no trabalho, uma crise financeira, ou até um desentendimento pessoal? É nesses momentos que o nosso verdadeiro caráter aparece. A forma como reagimos à pressão, aos obstáculos e às frustrações revela nossa força interior, a nossa resiliência. As dificuldades não nos definem, mas elas revelam a fibra de que somos feitos. Então, da próxima vez que um desafio aparecer, encare-o como uma oportunidade de se conhecer melhor e de mostrar a sua melhor versão. Obrigado por assistir e até a próxima. Já aconteceu com você estar num jantar, rodeado de gente, e de repente, uma piada ou um comentário maldoso é direcionado a você? Aquela sensação de desconforto, de humilhação disfarçada, de brincadeira. Sêneca, o grande filósofo estoico,
já nos alertava sobre isso há mais de 2000 anos. Ele dizia: evite banquetes com pessoas inferiores, e com inferiores, ele não falava de status social ou dinheiro, mas de caráter. Pessoas que não têm modéstia, que já são imprudentes sóbrias, se tornam ainda piores depois de beber. Elas usam o álcool como desculpa para soltar seu veneno. A sua paz de espírito é preciosa demais para ser abalada por gente assim. Escolha bem suas companhias. Cerque-se de pessoas que te elevam, que te respeitam e que tornam qualquer refeição um momento de alegria, não de angústia. Pense nisso da próxima vez que for convidado para um jantar. Se gostou da reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão diária estoica. 6 de novembro. Alguém me despreza? Deixe que ele se resolva com isso. Pare por um instante e pense. Quantas vezes você já se preocupou com a opinião de alguém que nada acrescenta à sua vida? Marco Aurélio, um dos maiores sábios da história, nos lembra: o desprezo do outro não define quem somos. Se alguém me odeia, é um fardo que ele carrega, não eu. Minha missão é outra: ser gentil, ser justo, agir com bondade verdadeira, não para provar algo, mas porque a paz interior é a maior resposta ao ódio. Enquanto eles se perdem no rancor, eu escolho permanecer sereno, porque quem domina a si mesmo já venceu a batalha. E se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal. Não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão diária estoica. 5 de novembro. Olhe para dentro de si. Dentro está a fonte do bem. Escave constantemente e sempre terá sucesso. Marco Aurélio. Meditações. Você já parou e olhou para dentro de si? Não. O olhar que busca defeitos, culpas ou arrependimentos, mas aquele olhar profundo, silencioso, que escava. Lá dentro, onde quase ninguém ousa ir, existe uma fonte inesgotável, a fonte do bem. Marco Aurélio dizia: escave dentro de si. Dentro está a fonte do bem, e ela jorrará constantemente se você cavar sempre. O segredo não está no mundo, nas pessoas, nem nas circunstâncias. Está em você, enquanto muitos procuram fora. Respostas, sentido, sucesso. Os verdadeiros vencedores voltam-se para dentro. Porque é lá que mora a calma diante do caos, é lá que nasce a força que não desiste, e é lá que o sucesso deixa de ser sorte e se torna consequência. Então, hoje pare por um instante, feche os olhos, respire, escave, porque dentro de você existe tudo o que precisa para vencer. E essa fonte nunca seca. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Você já reparou como a vida simplesmente acontece? Sem pedir licença, sem roteiro, sem pausa para respirar. Assim como a rosa floresce na primavera ou o fruto amadurece no verão, tudo segue seu curso. Mas nós lutamos contra o fluxo. Reclamamos da dor, da perda, da traição. Queremos controlar o que nunca esteve sob nosso domínio. Marco Aurélio, um imperador que entendeu o peso e a leveza da existência, nos lembra: a doença, a morte, a calúnia, a alegria e a tristeza são tão naturais quanto as estações do ano. E quando você entende isso, algo muda. A vida deixa de ser uma batalha e se torna um movimento. Você para de fugir e começa a fluir. Então, da próxima vez que algo te ferir, lembre-se, é só mais uma estação passando. Nada é permanente, tudo é natural. Aceite, observe, viva.
porque no fim, tudo o que acontece é exatamente o que deveria acontecer. E essa é a verdadeira liberdade. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal. Não por impulso, mas por propósito. Aqui cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Você já sentiu aquela dor profunda, aquele vazio que parece que nunca mais vai ser preenchido? A dor da perda, seja um ente querido, um relacionamento, um emprego, ou até mesmo um bem material que você valorizava muito. É uma sensação avassaladora que nos deixa sem chão. A gente se pergunta, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E muitas vezes ficamos presos nesse sentimento de perda, como se uma parte de nós tivesse sido arrancada para sempre. Mas e se eu te dissesse que existe uma outra forma de olhar para tudo isso? Uma perspectiva que, embora não apague a dor, pode transformá-la e te ajudar a seguir em frente com mais força e sabedoria. Essa ideia vem de um filósofo grego chamado Epiteto, que viveu há quase 2000 anos. Ele nos deixou um conselho poderoso, que pode soar um pouco estranho no começo, mas que carrega uma profundidade imensa. Epiteto disse: nunca diga algo como eu o perdi, mas eu o restituí. Pense um pouco sobre essa frase. Eu o restituí. Restituir significa devolver algo a quem pertence. É uma mudança sutil de palavras, mas que muda completamente o nosso ponto de vista. Quando dizemos eu perdi, assumimos uma posse que na realidade nunca foi nossa. Sentimos como se algo que nos pertencia por direito nos foi tirado injustamente. Isso gera raiva, ressentimento, uma sensação de impotência. Agora, quando dizemos eu restituí, reconhecemos uma verdade fundamental da vida. Nada neste mundo nos pertence de verdade. As pessoas que amamos, os bens que acumulamos, as experiências que vivemos, tudo isso nos é emprestado por um tempo. Somos como guardiões temporários. A vida nos confia essas dádivas para que cuidemos delas, para que aproveitemos cada momento, para que amemos intensamente. Mas em algum momento, elas serão pedidas de volta. Epiteto continua: o seu filho morreu, foi restituído. Sua mulher morreu, foi restituída. Seu patrimônio lhe foi tirado, ele também foi restituído. Sei que isso pode soar duro, especialmente quando falamos da perda de alguém que amamos. Como assim? Restituído? Parece frio, distante, mas a intenção de Epiteto não é diminuir a nossa dor ou o nosso amor. Pelo contrário, a ideia é nos libertar do sofrimento que vem da ilusão da posse. Quando entendemos que nossos filhos, nossos parceiros, nossos amigos não são nossas propriedades, mas sim almas livres que caminham ao nosso lado por um trecho da jornada, nosso amor se torna mais puro. Amamos não porque eles nos pertencem, mas simplesmente porque eles existem. E quando chega a hora da partida, a dor da ausência real é imensa, mas ela não vem acompanhada da revolta de ter perdido uma posse. Em vez disso, sentimos a gratidão profunda pelo tempo que nos foi concedido ao lado daquela pessoa. Conseguimos olhar para trás e dizer: que privilégio foi ter você na minha vida. Eu cuidei, eu amei, e agora eu te devolvo ao universo. Essa perspectiva nos ajuda a viver o presente de forma muito mais intensa. Se eu sei que a pessoa ao meu lado é um presente temporário, eu não vou desperdiçar tempo com brigas pequenas, com orgulho bobo. Eu vou querer aproveitar cada segundo, dizer eu te amo mais vezes, abraçar mais forte. A consciência da impermanência nos convida a valorizar o agora, a única coisa que realmente temos. Epiteto também menciona a perda de bens materiais. Seu patrimônio lhe foi tirado, ele também foi restituído. E ele adiciona algo interessante: mas foi um homem mau que o tomou de mim. Essa é a nossa reação imediata, não é? Procurar um culpado, sentir raiva da pessoa ou da circunstância que nos causou o prejuízo. Mas Epiteto nos desafia com uma pergunta: mas o que importa a você por meio de quem aquele que o deu o exigiu de volta? Uau! Isso é forte. A força que nos deu a saúde, a oportunidade, o dinheiro, pode usar qualquer meio para pedi-los de volta. Seja uma crise econômica, uma decisão de outra pessoa ou um simples acaso. Focar no mensageiro, a pessoa ou a situação que nos tirou algo só gera mais sofrimento e nos impede de ver a lição maior. O ponto não é quem tirou,
mas sim o fato de que aquilo não era nosso para sempre. Nosso trabalho é aceitar a restituição e nos adaptar à nova realidade. Isso não significa ser passivo ou não lutar pelos nossos direitos. Claro que não. Devemos agir com justiça e buscar o que é nosso, mas internamente, no nosso coração, precisamos cultivar esse desapego. Entender que o verdadeiro valor não está nas coisas que possuímos, mas na nossa capacidade de lidar com as idas e vindas da vida. A nossa paz interior não pode depender de fatores externos que não controlamos. A analogia final de Epiteto é perfeita. Enquanto a você foi dado, cuide como algo que não é seu, como fazem os viajantes em uma estalagem. Imagine que você está viajando e para em uma bela estalagem para passar a noite. O quarto é confortável, a vista é linda, a comida é deliciosa, você aproveita tudo aquilo, certo? Mas você não começa a derrubar paredes para fazer uma reforma. Você não vende os móveis. Por quê? Porque você sabe que no dia seguinte, você vai embora. Aquele lugar não é seu. Você é um hóspede temporário. A vida é essa estalagem. Nós somos os viajantes. A nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, nossa casa, nosso próprio corpo, são as comodidades da estalagem. Elas nos foram dadas para que cuidemos bem delas, para que as usemos com sabedoria e gratidão durante a nossa estadia, mas sem nos apegarmos à ideia de que são nossas para sempre. Quando adotamos essa mentalidade de restituição, em vez de perda, algo mágico acontece. A ansiedade diminui. O medo do futuro se aquieta. Começamos a encontrar uma paz que não depende das circunstâncias. Uma força que vem de dentro. Aprendemos a surfar nas ondas da vida, em vez de tentar lutar contra a maré. Isso não é um processo fácil, claro. É um exercício diário. Toda vez que a vida nos apresentar uma perda, grande ou pequena, temos a chance de praticar. Em vez de dizer, eu perdi meu celular, podemos pensar, meu tempo com aquele aparelho acabou, foi restituído. Em vez de lamentar, eu perdi aquele amigo, podemos agradecer, sou grato pelo tempo que caminhamos juntos. E agora, o restituo ao seu próprio caminho. É uma mudança de mentalidade que nos torna mais resilientes, mais gratos e, no fim das contas, mais livres. Livres da tirania do apego, livres do medo da perda, livres para amar e viver plenamente, sabendo que somos todos viajantes nesta incrível jornada, cuidando dos presentes que a vida nos empresta, até o dia em que, com serenidade, os restituímos. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvi-la. Deixe seu comentário sobre como você lida com as perdas na sua vida. Vamos continuar essa conversa. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima. Quantas vezes agimos no piloto automático, sem direção, sem objetivo real? Marco Aurélio nos alerta. Nunca faça nada por acaso. Cada ação sua deve ter propósito, mas não qualquer propósito. Ele deve servir ao bem comum. Imagine o poder de uma vida guiada por intenção e consciência. Decisões mais firmes, ações mais significativas e impacto positivo na vida de todos ao seu redor. Neste vídeo, você vai descobrir como alinhar seus passos com objetivos que importam, transformar sua rotina e viver com sentido. Pare de agir por impulso. Escolha o propósito. Escolha o bem. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Nós não controlamos o mundo, mas podemos controlar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Quantas vezes você fala sem pensar, enchendo o ar com palavras que não acrescentam nada? Epiteto nos ensina, fique em silêncio, ou diga apenas o que for necessário, e em poucas palavras, imagine o poder de uma mente que escolhe cada frase, cada som, com precisão. Cada palavra desnecessária é energia desperdiçada, distraindo você e os outros. Neste vídeo, você vai descobrir como o silêncio e a economia de palavras podem transformar suas relações, aumentar sua clareza e dar à sua presença uma força que fala mais alto do que qualquer conversa vazia. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Nós não controlamos o mundo, mas podemos controlar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Quantas vezes sua mente cria tempestades que nunca existiram? Apague essas ideias imaginárias. Lembre-se,
Você tem o poder de manter sua alma livre da maldade, da luxúria e da confusão. Marco Aurélio sabia: quando você entende a verdadeira natureza das coisas, tudo se encaixa na medida certa. Então pare, respire e recupere o controle. A natureza lhe deu esse poder. Use-o. Cada pensamento podemos ser sua prisão, ou sua liberdade. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas podemos dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Imagine se cada passo que você dá fosse calculado. Você desviaria de um prego, evitaria virar o pé, certo? Agora pense, e quando o risco é ferir sua própria mente? Quantas vezes você age no impulso e só depois percebe o estrago? Epíteto nos lembra: se cuidássemos da mente como cuidamos do corpo, agiríamos com mais segurança. Então, antes do próximo passo, pause, proteja seus pensamentos. Eles determinam o caminho que você pisa. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas podemos dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Receba as dádivas da fortuna sem orgulho. Desprenda-se delas sem relutância. Imagine a cena. Você alcançou algo que sempre desejou. Pode ser um reconhecimento público, uma promoção no trabalho, um prêmio inesperado ou até mesmo uma oportunidade única na vida. Seu coração dispara, a mente se ilumina e você sente que o mundo inteiro aplaude seu esforço. É nesse instante que surge o maior teste da sua maturidade emocional. Porque a verdadeira questão não é o que a fortuna lhe dá, mas como você reage a isso. Epíteto, o grande mestre estoico, nos ensina que a vida é uma série de presentes e partidas. Nada que chega é totalmente seu, e nada que vai embora lhe rouba a essência. Receber com orgulho ou apagar-se demais a qualquer dádiva transforma o presente em prisão. Mas receber com humildade e soltar com serenidade transforma cada momento em aprendizado, em crescimento, em liberdade. Vamos imaginar dois caminhos distintos diante da mesma fortuna. O primeiro é o caminho comum, que muitos escolhem. Você recebe algo bom e seu coração se inflama de orgulho. Olhem para mim, eu mereço isso. Você pensa, a glória sobe a cabeça e a dádiva começa a ditar suas ações. Seus pensamentos suas desçaiço. O que era leve torna-se pesado. O elogio se torna obrigação de manter a aparência. O prêmio se torna fardo de não perder e a oportunidade se transforma em medo de falhar. Sem perceber, você se torna prisioneiro do que recebeu. O segundo caminho é mais sutil, mais difícil, mas infinitamente mais poderoso. Você recebe a mesma dádiva e sente gratidão genuína. Reconhece as circunstâncias, os esforços, os apoios que fizeram isso possível. E acima do tudo, reconhece que isso não define quem você é. Você saboreia o momento, aprende com ele, mas mantém a mente livre, a alma leve. E quando chega a hora de soltar, porque tudo na vida é passageiro, você o faz com serenidade, sem dor, sem resistência. Este é o caminho da liberdade. A vida está constantemente nos testando dessa maneira. Pense na fortuna como vento. Ela sopra e nos toca de formas inesperadas. Se você gritar ou resistir, sentirá dor. Se aceitar, sentirá gratidão pelo frescor que trouxe e deixar que siga seu caminho, experimentará leveza. Receber e soltar tornam-se exercícios de poder pessoal. Domínio da mente, serenidade emocional, liberdade interior. Considere agora exemplos históricos. Alexandre, o Grande, alcançou impérios aos 20 anos. Seu poder era absoluto, mas a incapacidade de desapegar e de lidar com a fortuna levou-o a excessos, guerras intermináveis e uma vida marcada pelo vazio. Ele teve tudo, mas não soube equilibrar. Marco Aurélio, imperador e filósofo, também teve grande fortuna e poder, mas viveu de acordo com princípios estoicos. Recebeu a glória sem orgulho e desprendendo-se das perdas sem sofrimento. Ele sabia que o que é realmente valioso está dentro de si, não nas posses externas. A diferença entre esses exemplos é clara. O mestre sabe que fortuna é ferramenta, não destino. Que dádiva é a oportunidade de aprendizado, não prêmio de vaidade. Agora,
Vamos trazer isso para o cotidiano. Você recebe elogios no trabalho. Um bônus inesperado cai em sua conta. Um amigo lhe presenteia com algo especial. Cada uma dessas situações é uma oportunidade de praticar o estoicismo moderno. Observe a emoção, sinta a alegria ou a gratidão, mas não se deixe inflamar pelo orgulho. Reconheça a impermanência. Lembre-se de que nada dura para sempre, nem conquistas, nem posses, nem elogios. Aprenda com a dádiva. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso usar isso para crescer como pessoa? Solte quando necessário. Seja um bem material, uma posição ou mesmo uma expectativa de reconhecimento. Saiba que o apego traz sofrimento e a liberdade vem do desprendimento. Receber sem orgulho é aceitar a vida como ela é, cheia de oportunidades, mas também cheia de limites. Soltar sem relutância é não se prender àquilo que é externo e entender que o verdadeiro poder está em sua reação, não naquilo que você recebe. E não se engane, desapegar não é fraqueza. Pelo contrário, é força. É o poder de permanecer íntegro diante de qualquer circunstância. É a coragem de viver plenamente, sem depender de nada externo para sua felicidade. É a liberdade que permite que você caminhe leve, mesmo em meio às tempestades da vida. Imagine um momento cotidiano. Você ganha um carro novo, tão desejado. Se você se apegar, o carro se torna fonte de ansiedade. E se ele se danificar ou for perdido? Se você receber com gratidão e desapegar, ele é apenas uma ferramenta que trouxe alegria temporária. A verdadeira alegria não vem do carro, mas de como você lida com o que a vida oferece. Agora, pense nos relacionamentos. A vida nos dá pessoas especiais, amigos, parceiros, mentores. Receber seu afeto sem orgulho e soltelose sem relutância, quando a vida exige, é a mesma lição em outro contexto. Aprendemos que o apego excessivo gera sofrimento, enquanto a liberdade interior gera paz e profundidade nos laços humanos. A prática diária desse princípio muda a vida inteira. Você não se deixa elevar pelo elogio, nem destruir pela crítica. Você transforma ganhos em aprendizado e perdas em crescimento. Você entende que a verdadeira riqueza é emocional e mental, e não material. Exercício prático para aplicar hoje mesmo. Liste 3 coisas que você recebeu recentemente e que lhe trouxeram alegria. Para cada uma, escreva: eu recebo isso com gratidão, sem deixar que defina quem eu sou. Imagine a possibilidade de perder cada uma e escreva: eu posso deixar ir sem sofrer, pois minha essência não depende disso. Leia diariamente até sentir leveza ao falar essas frases. Essa prática diária cria um efeito profundo. Você aprende a dominar o impacto da fortuna, seja ela grande ou pequena, e transforma cada dádiva em oportunidade de crescimento interior. Epicteto nos ensina que o mundo é passageiro, e tudo que chega até nós deve ser recebido com humildade e solto com serenidade. Não existe maior liberdade do que essa. O mestre não é aquele que acumula riquezas, mas aquele que consegue receber e deixar ir sem perder a paz. E assim, a vida se torna uma escola contínua. Cada presente, cada oportunidade, cada perda, tudo é uma lição. Ao aplicar essa filosofia, você não apenas sobrevive às circunstâncias, mas flui com elas, encontrando equilíbrio e força em qualquer situação. Receba a fortuna com gratidão. Desprenda-se dela com serenidade e perceba que o verdadeiro presente está na sua mente e no seu coração. A liberdade não está em possuir, mas em como você reage ao que a vida oferece. Gastar tempo demais com o corpo não é sabedoria. É sinal de distração da verdadeira força. A razão, comer, beber, exercitar-se. Tudo deve ser feito com equilíbrio, sem exageros. Epicteto nos lembra que nossa principal energia deve ser aplicada à mente, não aos instintos. Neste vídeo, você vai descobrir como focar no que realmente importa. Treinar sua razão e transformar sua vida enquanto o corpo acompanha e não domina seu destino. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas podemos dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Nada que acontece com você é maior do que sua própria natureza pode suportar. Essa não é apenas uma frase. É um lembrete poderoso. Quando a vida aperta, quando tudo parece pesado demais, existe uma força silenciosa dentro de você, dizendo: eu aguento.
Este vídeo é um chamado para despertar essa força. Não fuja das provas. Enfrente-as. Cada desafio que chega até você já reconhece sua capacidade. E agora é sua vez de reconhecer também se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo. Então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas podemos dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Todo grande poder seduz, mas para quem está começando, ele pode destruir mais do que elevar. O filósofo estoico Epicteto nos deixou um alerta valioso. Você só deve carregar o peso que sua natureza consegue suportar. Entender isso não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Tentar ir além do que você está pronto só leva à ruína, enquanto avançar no seu próprio ritmo constrói uma força verdadeira e duradoura. Este vídeo é um convite para você reconhecer seu limite atual, respeitar sua essência e crescer com autenticidade. Afinal, o verdadeiro poder não vem de controlar o mundo, mas de dominar a si mesmo. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão aqui é um lembrete. Se isso tocou você, junte-se à nossa jornada. A sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em boa companhia. A filosofia não é truque, nem espetáculo é o choque silencioso que desperta a alma. Não está aqui para entreter seu dia, mas para transformar a sua vida. Ela organiza o caos, aponta o caminho quando tudo parece incerto e revela o que fazer e o que abandonar. Enquanto você vacila, ela assume o leme, e é nesse instante que deixa de ser teoria e se torna direção. Como dizia Sêneca, filosofia é ação, e ação muda destinos. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas podemos dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Marco Aurélio nos desafia com uma verdade poderosa. Você tem mais chance de encontrar algo da terra, longe da terra, do que um homem vivendo sozinho, isolado de todos. Porque nenhum de nós cresce no vazio. Precisamos de outros para moldar nossa força, clarear nossa mente e testar nossa virtude. A verdadeira grandeza não nasce no isolamento, nasce no contato humano que nos transforma. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Você já se perguntou por que o sábio não se irrita com os pecadores? Porque ele entende algo que a maioria ignora. Ninguém nasce sábio. A sabedoria é um caminho, não um dom. Sêneca nos lembra que em cada era são raríssimos os que realmente despertam. E o sábio sabe disso. Ele vê nos erros dos outros apenas reflexos da ignorância que um dia também habitou nele. Por isso, em vez de ira, sente compaixão. Quer ser sábio? Comece entendendo o que o sábio entende. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Já percebeu como nos irritamos com quem erra? Mas Sêneca nos provoca. O sábio não se zanga com pecadores. Por quê? Porque ele sabe que ninguém nasce sábio. Torna-se. Ele entende que a sabedoria é rara, fruto de lutas silenciosas e circunstâncias que nem sempre vemos. E quando enxergamos isso, algo muda. Crescemos. E é nesse crescimento que começa a verdadeira sabedoria. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas podemos dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria cultiva-se em silêncio, mas também em companhia. Você já se perguntou por que algumas pessoas permanecem calmas mesmo quando tudo desmorona?
Esse é o poder do estoicismo, uma filosofia antiga que ensina a dominar as emoções, focar no que está sob seu controle e encontrar paz mesmo no caos. Enquanto o mundo reage, o estoico escolhe agir com razão. Neste vídeo, descubra como o estoicismo pode transformar sua mente, sua rotina e sua vida. A força que você busca está dentro de você. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Pare agora. Segure a raiva antes que ela o devore. Vingar-se parece justo, até que você percebe o preço: tempo, paz e feridas que continuam doendo muito depois do ataque. Curar uma lesão é cortar o poder que o dano tem sobre você, é recuperar sua vida. Imagine investir essa energia em reconstruir-se, amar e crescer, em vez de repetir dor. Sêneca pergunta: seria digno retribuir chutes a uma mula? Escolha curar e seja livre. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Pare agora. Respire. Quantas vezes você se perdeu tentando agradar os outros, buscando aprovação, curtidas, aplausos, enquanto sua essência gritava em silêncio? A verdade é simples. Quando sua atenção se volta para fora, seu propósito se dissolve. Seja sábio, olhe para dentro. Não viva para parecer, viva para ser. Quando você se basta, o mundo finalmente começa a te respeitar. Tudo muda quando você entende. O verdadeiro valor vem de si mesmo. Epiteto. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar algo que mudou completamente minha perspectiva de vida. Sabe quando as pessoas te julgam, te chamam de tolo ou dizem que você está fazendo algo estúpido? Pois é. Descobri que isso pode ser um dos maiores presentes que podemos receber. Pense comigo, quando alguém te critica dessa forma, geralmente é porque você está fazendo algo diferente. Algo fora do comum. E sabe o que é interessante? As maiores inovações da história vieram de pessoas que foram consideradas loucas no início. Todo mundo que já alcançou algo extraordinário passou por isso. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Walt Disney foi dispensado por falta de criatividade. Imagina só. Então, da próxima vez que alguém duvidar de você, sorria. Isso pode ser um sinal de que você está no caminho certo, quebrando padrões e criando sua própria história. Se você se identificou com essa mensagem, deixe seu like e inscreva-se no canal. Juntos somos mais fortes nessa jornada de crescimento. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão poderosa de Epiteto que mudou minha vida. Primeiro, diga a si mesmo o que você seria. Então faça o que precisa ser feito. Pense bem, quantas vezes você sonhou em ser algo, mas deixou esse sonho guardado na gaveta? A verdade é que todos nós temos um potencial incrível, mas muitas vezes ficamos presos entre quem somos e quem queremos ser. O segredo está em dar o primeiro passo. Defina sua visão. Seja específico sobre quem você quer se tornar. Quer ser um empreendedor? Um artista? Um professor? Declare isso para si mesmo com convicção, mas não pare por aí. Depois de definir seu objetivo, é hora de agir. Trace seu plano
estabeleça metas diárias e comece a trabalhar nelas. Lembre-se, sua identidade futura se constrói com as ações de hoje. Se esse conteúdo agregou valor para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe nos comentários quem você quer se tornar. Vamos juntos nessa jornada de transformação. A filosofia não é um truque para atrair o público. Não foi concebida para exibição. É uma questão não de palavras, mas de fatos. Não é exercida para que o dia possa ter alguma diversão antes de acabar, ou para que nosso ócio possa ser aliviado de um tédio que nos aborrece. A filosofia molda e constrói a alma, ordena a nossa vida, orienta a nossa conduta, mostra-nos o que devemos fazer e o que devemos deixar por fazer. Ela se senta ao leme e dirige nosso curso enquanto vacilamos em meio às incertezas. Sêneca, Epístolas sobre a Virtude. Filosofia, o guia da vida. E aí, pessoal? Hoje vou compartilhar com vocês uma reflexão super importante do filósofo Epiteto que pode mudar completamente a forma como você encara seu dia a dia. Sabe aquela obsessão que temos hoje em dia com academia, dietas mirabolantes e uma rotina exaustiva de exercícios? Pois é, já na antiga Grécia, Epiteto alertava sobre esse comportamento. Ele dizia algo muito interessante. Dedicar tempo demais às questões do corpo pode ser um sinal de que estamos negligenciando algo muito mais valioso, nossa mente. Mas calma, isso não significa que devemos abandonar os cuidados com nossa saúde física. O ponto central aqui é o equilíbrio. Epiteto nos ensina que essas atividades corporais devem ser realizadas de forma casual, sem aquela neurose que vemos tanto nas redes sociais hoje em dia. Pense comigo, quantas horas do seu dia você passa pensando em comida, malhação ou preocupado com a aparência? E quanto tempo você dedica ao desenvolvimento do seu intelecto, à leitura, ao aprendizado de coisas novas? É impressionante como essa reflexão de mais de 2000 anos continua atual. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza mais a aparência do que a essência, mais os músculos do que os neurônios. A mensagem principal é: cuide do seu corpo, sim, mas não transforme isso na sua única prioridade. Reserve tempo para alimentar sua mente, expandir seus horizontes e desenvolver seu raciocínio. Afinal, é o seu intelecto que vai te ajudar a tomar melhores decisões, resolver problemas complexos e ter uma vida mais plena e significativa. Lembre-se, um corpo saudável é importante, mas uma mente bem desenvolvida é fundamental. O segredo está no equilíbrio entre esses dois aspectos. E você, o que achou dessa reflexão? Compartilhe nos comentários como você equilibra os cuidados com o corpo e com a mente no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo com mais reflexões importantes para a nossa vida. Um abraço. Olá, pessoal! Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão muito especial sobre algo que todos nós já enfrentamos: o desafio de lidar com mágoas e ressentimentos. Sabe aquela sensação de quando alguém nos machuca e imediatamente pensamos em revidar? É algo tão natural, não é mesmo? Mas hoje vamos falar sobre uma perspectiva diferente, inspirada nas sábias palavras do filósofo Sêneca. Imagina só, você está caminhando tranquilamente e, sem querer, uma pessoa esbarra em você. Qual é seu primeiro impulso? Muitos de nós pensaríamos em esbarrar de volta, não é? Mas vamos pensar juntos. Isso realmente resolve alguma coisa?
É interessante como guardamos a raiva por muito mais tempo do que a própria dor inicial. É como se carregássemos uma mochila pesada nas costas, cheia de pedras de ressentimento. E sabem quem mais sofre com esse peso? Nós mesmos. Sêneca nos traz uma comparação brilhante. Você acharia razoável chutar uma mula que te chutou ou morder um cachorro que te mordeu? Parece até engraçado quando pensamos assim, não é? Mas quantas vezes não agimos exatamente dessa forma com outras pessoas? A verdade é que a vingança é como um remédio que, em vez de curar, prolonga nossa dor. Enquanto estamos focados em revidar, deixamos de investir energia na nossa própria cura e crescimento. É como dirigir olhando pelo retrovisor. Não dá para seguir em frente assim. Mas então, o que podemos fazer? A resposta é mais simples do que parece. Escolher a cura em vez da vingança. Isso não significa ser passivo ou aceitar injustiças, mas sim escolher conscientemente um caminho que nos leve à paz interior. Quando optamos pela cura, abrimos espaço para algo extraordinário acontecer. Nosso coração se expande, nossa mente se acalma e descobrimos uma força interior que nem sabíamos que tínhamos. É como abrir as janelas de uma casa fechada. O ar fresco entra e toda a atmosfera se renova. Pense nas pessoas que você mais admira. Geralmente, são aquelas que conseguem manter a serenidade mesmo diante das provocações, não é? Aquelas que escolhem responder com sabedoria, em vez de reagir com impulso. Podemos ser assim também. E sabe o que é mais interessante? Quando escolhemos não revidar, não estamos apenas cuidando de nós mesmos. Estamos também quebrando um ciclo de negatividade que poderia afetar muito mais pessoas ao nosso redor. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a revidar uma ofensa, pare por um momento, respire fundo. Lembre-se, você tem o poder de escolher um caminho diferente. Um caminho que leva à paz, ao crescimento e à verdadeira força interior. Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Compartilhem suas experiências nos comentários. Como vocês lidam com situações difíceis? Que estratégias usam para manter a calma? Se você gostou dessa reflexão, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nossos próximos vídeos com mais reflexões importantes como essa. Agradeço muito por você ter chegado até aqui. Juntos, podemos criar um mundo com mais compreensão e menos ressentimentos. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, pessoal? Hoje vou compartilhar algo que pode mudar completamente a sua perspectiva de vida. Você já parou para pensar no verdadeiro papel da filosofia no nosso dia a dia? Muita gente acha que filosofia é só aquela matéria chata da escola ou algo que pessoas pretensiosas usam para parecer inteligentes. Mas deixa eu te contar uma coisa, nada poderia estar mais longe da verdade. A filosofia é como aquele amigo sincero que não tem medo de te mostrar o caminho certo. Sabe quando você está perdido, sem saber que decisão tomar? É exatamente aí que ela entra em ação. Imagina só. Você está navegando pelo oceano da vida e a filosofia é sua bússola. Ela não está ali para te entreter ou passar o tempo. Ela existe para te guiar nas águas mais turbulentas, quando você menos sabe para onde ir. O mais interessante é que a filosofia não se preocupa com aparências ou com likes nas redes sociais. Ela trabalha nos bastidores, moldando quem você é por dentro. É como uma academia para sua mente e seu caráter. Pensa comigo, quantas vezes você já se pegou perdido em meio a tantas informações e opiniões? A filosofia te ajuda a organizar esses pensamentos, te dá clareza sobre o que realmente importa na vida. Ela não é um conjunto de palavras bonitas para impressionar os outros. A filosofia é ação, é prática, é vida real. É aquela voz interior que te ajuda a distinguir entre o que vale a pena fazer e o que é melhor deixar para lá. E sabe o que é mais incrível? Ela não te abandona nos momentos difíceis.
quando as dúvidas aparecem, quando as incertezas batem à porta, a filosofia está ali, firme e forte, te mostrando o caminho. Não estamos falando de teorias complexas ou palavras difíceis. Estamos falando de uma ferramenta prática que pode transformar sua vida, te ajudar a tomar melhores decisões e construir um caráter mais forte. Se você também acredita que precisamos de mais sabedoria e menos superficialidade na nossa vida, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos podemos construir uma comunidade mais consciente e reflexiva. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Olá, pessoal! Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão poderosa de Sêneca, que mudou completamente minha forma de ver as pessoas. Você já parou para pensar por que um sábio não se irrita com quem comete erros? A resposta é mais profunda do que imaginamos. Ninguém nasce sabendo tudo. A sabedoria é uma jornada, não um destino. O verdadeiro sábio entende que cada pessoa está em seu próprio processo de evolução e aprendizado. Pense bem, quantas pessoas verdadeiramente sábias você conhece? São raras, não é? E sabe por quê? Porque o caminho da sabedoria exige tempo, dedicação e, principalmente, compreensão da natureza humana. Então, da próxima vez que você se sentir irritado com alguém, lembre-se, todos estamos aprendendo. A verdadeira sabedoria está em entender isso. Se você gostou dessa reflexão, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão poderosa do filósofo Marco Aurélio, que pode transformar completamente nossas relações. Já parou para pensar no impacto das suas palavras? Não só no significado delas, mas também nas consequências que podem gerar? É como um efeito dominó. Cada palavra que dizemos tem o poder de construir ou destruir. Quando conversamos com alguém, precisamos ter essa consciência dupla, entender profundamente o que estamos dizendo e visualizar o alcance das nossas palavras. É como jogar xadrez. Cada movimento importa. Imagine quantos desentendimentos poderíamos evitar se praticássemos esse exercício diário de atenção plena nas nossas conversas. É um verdadeiro superpoder que está ao alcance de todos nós. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe também nos comentários como você pratica a atenção nas suas conversas. Juntos, podemos criar diálogos mais conscientes e significativos. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês um pensamento poderoso do imperador filósofo Marco Aurélio, que mesmo após quase 2000 anos continua extremamente relevante para nossas vidas. Você já parou para pensar quanto tempo gastamos nos preocupando com coisas que não têm a menor importância? Quantas vezes nos pegamos absortos em dramas desnecessários ou discussões vazias que não levam a lugar nenhum? Marco Aurélio nos ensina algo fundamental. Cumpro meu dever e, de resto, não me distraio com nada que careça de vida ou de razão, ou com quem tenha perdido ou ignorado o caminho correto. Esta frase carrega uma sabedoria profunda que pode transformar completamente nossa maneira de viver. Vamos destrinchar isso juntos? Primeiro, ele fala sobre cumprir seu dever. Isso significa focar no que realmente importa, nas suas responsabilidades essenciais, naquilo que você precisa fazer para crescer e evoluir como pessoa. Depois, vem a parte mais interessante. Não se distrair com o que carece de vida ou razão. Pensem nas redes sociais, nas fofocas, nas preocupações insignificantes que consomem nossa energia mental. Quanto tempo perdemos com isso? E por fim, ele menciona não se distrair com quem perdeu ou ignorou o caminho correto. Isso não significa julgar os outros, mas sim entender que nem todos estão na mesma jornada que você. E tudo bem. O importante é manter seu foco no seu próprio desenvolvimento. Esta filosofia nos ensina a sermos mais produtivos, mais centrados
e principalmente mais felizes. Quando deixamos de lado as distrações sem sentido, descobrimos que temos muito mais energia e tempo para o que realmente importa. Imagine como seria sua vida se você aplicasse esse princípio todos os dias, se focasse apenas no essencial e deixasse de lado todo o resto. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais reflexões como esta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem em paz e continuem buscando sabedoria. Marco Aurélio. Olá pessoal, hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão poderosa de Marco Aurélio que mudou minha perspectiva sobre nossas lutas diárias. Sabe aquele momento em que você hesita em se levantar e enfrentar seus desafios? Pois é, todos nós passamos por isso. Mas aqui está a verdade. Nosso desejo de conexão e socialização não é uma fraqueza. É parte fundamental de quem somos como seres humanos. Marco Aurélio nos ensina que, assim como o sono é natural para todos os seres vivos, nossa necessidade de interação social está profundamente enraizada em nossa natureza. É algo que nos faz únicos e especiais. Quando você seguir o que é natural para você, tudo flui melhor, faz mais sentido e traz mais satisfação. É como encontrar seu próprio ritmo na vida. Então, da próxima vez que você hesitar, lembre-se, sua vontade de se conectar e crescer não é apenas normal. É sua natureza mais profunda se manifestando. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Juntos, somos mais fortes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida e suas conquistas. Você já parou para pensar quanto tempo gasta se preocupando com o que os outros pensam de você? Quantas decisões você já tomou só para agradar alguém ou para parecer bem aos olhos dos outros? O filósofo Epiteto, há mais de 2000 anos, já nos alertava sobre isso. Ele dizia algo muito profundo. Quando focamos nossa energia em agradar os outros, quando vivemos em função da aprovação alheia, estamos literalmente destruindo nosso propósito de vida. Pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que realmente queria só porque tinha medo do julgamento dos outros? Quantos sonhos foram adiados porque alguém disse que não daria certo? A verdade é que essa busca constante por validação externa é uma armadilha. É como se estivéssemos construindo nossa casa sobre areia movediça. Não importa quanto nos esforcemos, nunca será suficientemente firme. Mas existe uma saída, e ela é mais simples do que parece. Epiteto nos ensina que devemos buscar a sabedoria e nos contentarmos com ela. Não a sabedoria dos livros apenas, mas aquela que vem do autoconhecimento, da aceitação de quem somos. E aqui está a parte mais interessante. Se você quer parecer sábio para alguém, comece parecendo sábio para você mesmo. É uma mudança de perspectiva revolucionária. Em vez de buscar aprovação externa, cultive seu próprio jardim interno. Quando você começa a viver dessa forma, algo mágico acontece. Suas decisões se tornam mais autênticas, seus relacionamentos ficam mais verdadeiros e sua paz interior aumenta consideravelmente. Lembre-se, sua opinião sobre você mesmo é a única que verdadeiramente importa. Todo o resto é comentário. E aí, o que você achou dessa reflexão? Compartilhe nos comentários como isso ressoou com você. Se esse conteúdo agregou valor à sua vida, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo com mais reflexões que podem transformar sua vida. Um abraço. Se você voltar sua atenção para as coisas exteriores, para o prazer de qualquer pessoa, esteja certo de que terá arruinado seu propósito de vida. Contente-se então em ser sábio. E se você deseja parecer assim para alguém, pareça assim a você mesmo, e isso lhe bastará. Epiteto. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão diária estoica. 6 de novembro. Alguém me despreza? Deixe que ele se resolva com isso. Pare por um instante e pense.
Quantas vezes você já se preocupou com a opinião de alguém que nada acrescenta à sua vida? Marco Aurélio, um dos maiores sábios da história, nos lembra: o desprezo do outro não define quem somos. Se alguém me odeia, é um fardo que ele carrega, não eu. Minha missão é outra: ser gentil, ser justo, agir com bondade verdadeira, não para provar algo, mas porque a paz interior é a maior resposta ao ódio. Enquanto eles se perdem no rancor, eu escolho permanecer sereno, porque quem domina a si mesmo já venceu a batalha. E se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica, 5 de novembro. Olhe para dentro de si. Dentro está a fonte do bem. Escave constantemente e sempre terá sucesso. Marco Aurélio, Meditações. Você já parou e olhou para dentro de si? Não. O olhar que busca defeitos, culpas ou arrependimentos, mas aquele olhar profundo, silencioso, que escava. Lá dentro, onde quase ninguém ousa ir, existe uma fonte inesgotável, a fonte do bem. Marco Aurélio dizia: escave dentro de si. Dentro está a fonte do bem, e ela jorrará constantemente se você cavar sempre. O segredo não está no mundo, nas pessoas, nem nas circunstâncias. Está em você, enquanto muitos procuram fora. Respostas, sentido, sucesso. Os verdadeiros vencedores voltam-se para dentro, porque é lá que mora a calma diante do caos, é lá que nasce a força que não desiste, e é lá que o sucesso deixa de ser sorte e se torna consequência. Então, hoje pare por um instante, feche os olhos, respire, escave, porque dentro de você existe tudo o que precisa para vencer. E essa fonte nunca seca. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica, 3 de novembro. Você já se perguntou qual é o seu ofício? Não o seu trabalho, não o que te paga as contas, mas o que te move, o que dá sentido à sua existência. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: qual é o seu ofício? Fazer o bem. E de que outra forma isso poderia vir, senão dos princípios sólidos sobre a natureza e sobre o homem? Pense nisso. Fazer o bem não é um gesto isolado, é um modo de viver, é agir em harmonia com a natureza. Entender que você faz parte de algo maior, que cada atitude sua ecoa no mundo. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. O bem nasce da clareza, da mente que compreende, da alma que aceita, do coração que age. Então pergunte-se: se o seu ofício é fazer o bem, o que você tem feito hoje para cumprir sua missão? Porque no fim, não é o que conquistamos que define quem somos. É o bem que deixamos no caminho. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Você já reparou como a vida simplesmente acontece? Sem pedir licença, sem roteiro, sem pausa para respirar. Assim como a rosa floresce na primavera ou o fruto amadurece no verão, tudo segue seu curso. Mas nós lutamos contra o fluxo.
Reclamamos da dor, da perda, da traição. Queremos controlar o que nunca esteve sob nosso domínio. Marco Aurélio, um imperador que entendeu o peso e a leveza da existência, nos lembra: a doença, a morte, a calúnia, a alegria e a tristeza são tão naturais quanto as estações do ano. E quando você entende isso, algo muda. A vida deixa de ser uma batalha e se torna um movimento. Você para de fugir e começa a fluir. Então, da próxima vez que algo te ferir, lembre-se, é só mais uma estação passando. Nada é permanente, tudo é natural. Aceite, observe, viva, porque no fim, tudo o que acontece é exatamente o que deveria acontecer. E essa é a verdadeira liberdade. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica, 30 de outubro. Se você tem visão aguçada, disse Marco Aurélio, use-a com discrição e sabedoria. Quantas vezes enxergamos o que os outros não veem, falhas, intenções, caminhos, e por impulso queremos apontar, corrigir, ensinar, mas o sábio sabe. Ver além não é um convite à vaidade, é um chamado à responsabilidade. Ter visão aguçada não é sobre julgar o mundo, é sobre compreendê-lo. É perceber o erro sem se sentir superior. É enxergar a sombra sem deixar que ela te contamine. Marco Aurélio lembrava: o verdadeiro poder não está em ver tudo, mas em escolher o que merece a sua atenção. A sabedoria está no silêncio quando o ego quer gritar, na calma quando o caos tenta te arrastar. Use sua visão como uma lâmpada, não como um holofote. Ilumine o caminho, mas não ofusque ninguém, porque quem realmente vê, sabe. Clareza sem humildade é cegueira disfarçada. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso ressoa com você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária, Estoica, 29 de outubro, Erga-se ou seja erguido. Marco Aurélio, Meditações, livro 7, 12. A frase erga-se ou seja erguido, atribuída a Marco Aurélio, reflete de forma poderosa o cerne do estoicismo, a responsabilidade pessoal diante da vida e dos acontecimentos inevitáveis. Em essência, ela nos convida a escolher como reagir às adversidades. Erga-se é o chamado à autossuperação consciente, levantar-se por vontade própria, com disciplina, coragem e razão. Já seja erguido, sugere que, se não o fizermos por iniciativa própria, a própria vida, através da dor, da perda ou das circunstâncias, nos forçará a crescer e a mudar. Marco Aurélio, como imperador e filósofo, compreendia que a vida não poupa ninguém das provações, mas oferece a todos a chance de desenvolver a virtude e a força interior. Assim, a frase expressa uma verdade simples e profunda. Ou você se levanta por escolha, ou a existência o levantará pela necessidade. Em termos estoicos, é o convite à ação consciente, a viver de acordo com a razão e aceitar o que a vida traz, transformando cada queda em um novo ponto de apoio. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica, 28 de outubro, adentrar na parte governante dos outros é também permitir que os outros entrem na sua. Marco Aurélio, Meditações, livro 8, 61. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica, 4 de novembro. Muitas vezes me pergunto como é que cada um leva mais em conta a opinião dos outros sobre si do que a sua própria.
Marco Aurélio. Quantas vezes você já deixou de fazer algo só porque ficou pensando no que os outros iam dizer? É curioso, não é? Vivemos dentro da nossa própria mente, mas damos mais valor à opinião de quem nem entende o que se passa dentro dela. Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo estoico, já se perguntava isso há quase 2000 anos. Por que damos mais importância à opinião alheia do que à nossa própria? Pare um segundo e reflita. Quantas decisões suas nasceram do medo de ser julgado? Quantos sonhos você adiou tentando agradar quem, na verdade, nem pensa em você agora? A verdade é simples e brutal. A voz dos outros só tem poder quando você silencia a sua. E talvez a verdadeira liberdade comece no instante em que você decide ser fiel ao que acredita, mesmo que ninguém entenda. Então, da próxima vez que o mundo tentar ditar quem você deve ser, lembre-se, a opinião dos outros é barulho, a sua é direção. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão diária estoica, 7 de novembro. Você está prestes a morrer, mas ainda corre, se irrita, se preocupa com o que dizem. Ainda acredita que o mundo pode te ferir, que precisa provar algo, conquistar mais, vencer alguém. E no meio dessa correria, esqueceu o essencial, a simplicidade, a calma, a capacidade de olhar para a vida e para a morte sem medo. Marco Aurélio escreveu: você pode sair da vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, pensa e diz. Mas você não aprendeu a ser gentil com todos os homens, nem a lidar com a sabedoria que o tempo tenta te entregar. Então pare, respire. Nada lá fora tem poder sobre você, só a forma como você escolhe reagir. A vida é curta demais para ser escravo das coisas externas. Viva com leveza, pense com clareza e lembre-se, morrer é inevitável. Mas viver em paz é uma escolha. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão diária estoica, 8 de novembro. Não é o outro quem te fere. Não são as palavras, nem os gestos, nem o tom de voz. É o significado que você dá a tudo isso. Epiteto nos lembra, não é o insulto que te ofende, mas a ideia de que foi ofendido. Quando alguém te provoca, o verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. É a tua mente reagindo, interpretando, criando feridas que não existiam. Percebe o poder disso? Se é a tua opinião que te fere, também é ela que pode te curar. Ninguém pode te atingir sem tua permissão. Então, da próxima vez que o mundo te desafiar, sorria. Não porque é fácil, mas porque você entendeu. A liberdade começa quando você deixa de reagir e passa a escolher como se sente. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal. Não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão diária estoica. 9 de novembro. Você acha que a raiva te torna forte? Parece que sim, não é? Ela explode,
te move, te faz reagir. Mas, como dizia Sêneca, nenhum homem se torna corajoso através da raiva, exceto aquele que sem ela não teria coragem alguma. A raiva não ajuda a coragem, ela a substitui. A coragem nasce da calma, do domínio da clareza. A raiva é fogo que queima, a coragem é luz que guia. Quando você age com raiva, perde o controle. Quando age com coragem, o mundo perde o poder sobre você. Então, da próxima vez que o sangue ferver, silencie. Respire e lembre-se, a verdadeira força não grita, ela permanece em paz. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica. 10 de novembro. Você sabe por que foi criado? A maioria vive sem saber quem é, o que busca ou por que existe. E quem não conhece a si mesmo, não entende o mundo. Marco Aurélio dizia: aquele que ignora seu propósito persegue aplausos e teme a ira de quem não sabe nem onde está. Pense nisso. Quantas vezes você viveu para agradar os outros? O sentido da vida não está no que o mundo diz, mas no que você descobre em silêncio. Conhecer-se é o início da verdadeira liberdade. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica, 4 de novembro. Muitas vezes me pergunto como é que cada um leva mais em conta a opinião dos outros sobre si do que a sua própria. Marco Aurélio. Quantas vezes você já deixou de fazer algo só porque ficou pensando no que os outros iam dizer? É curioso, não é? Vivemos dentro da nossa própria mente, mas damos mais valor à opinião de quem nem entende o que se passa dentro dela. Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo estoico, já se perguntava isso há quase 2000 anos. Por que damos mais importância à opinião alheia do que à nossa própria? Pare um segundo e reflita. Quantas decisões suas nasceram do medo de ser julgado? Quantos sonhos você adiou tentando agradar quem, na verdade, nem pensa em você agora? A verdade é simples e brutal. A voz dos outros só tem poder quando você silencia a sua. E talvez a verdadeira liberdade comece no instante em que você decide ser fiel ao que acredita, mesmo que ninguém entenda. Então, da próxima vez que o mundo tentar ditar quem você deve ser, lembre-se, a opinião dos outros é barulho, a sua é direção. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão Diária Estoica, 7 de novembro. Você está prestes a morrer, mas ainda corre, se irrita, se preocupa com o que dizem. Ainda acredita que o mundo pode te ferir, que precisa provar algo, conquistar mais, vencer alguém. E no meio dessa correria, esqueceu o essencial, a simplicidade, a calma, a capacidade de olhar para a vida e para a morte sem medo. Marco Aurélio escreveu: você pode sair da vida agora.
Deixe que isso determine o que você faz, pensa e diz. Mas você não aprendeu a ser gentil com todos os homens, nem a lidar com a sabedoria que o tempo tenta te entregar. Então pare, respire. Nada lá fora tem poder sobre você, só a forma como você escolhe reagir. A vida é curta demais para ser escravo das coisas externas. Viva com leveza, pense com clareza e lembre-se, morrer é inevitável. Mas viver em paz é uma escolha. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas. Reflexão diária estoica, 8 de novembro. Não é o outro quem te fere. Não são as palavras, nem os gestos, nem o tom de voz. É o significado que você dá a tudo isso. Epiteto nos lembra, não é o insulto que te ofende, mas a ideia de que foi ofendido. Quando alguém te provoca, o verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. É a tua mente reagindo, interpretando, criando feridas que não existiam. Percebe o poder disso? Se é a tua opinião que te fere, também é ela que pode te curar. Ninguém pode te atingir sem tua permissão. Então, da próxima vez que o mundo te desafiar, sorria. Não porque é fácil, mas porque você entendeu. A liberdade começa quando você deixa de reagir e passa a escolher como se sente. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia. Do livro 365 Reflexões Estoicas, Reflexão Diária Estoica. 10 de novembro. Você sabe por que foi criado? A maioria vive sem saber quem é, o que busca ou por que existe. E quem não conhece a si mesmo, não entende o mundo. Marco Aurélio dizia: aquele que ignora seu propósito persegue aplausos e teme a ira de quem não sabe nem onde está. Pense nisso. Quantas vezes você viveu para agradar os outros? O sentido da vida não está no que o mundo diz, mas no que você descobre em silêncio. Conhecer-se é o início da verdadeira liberdade. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia.